Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, mais uma vez honrada, recebe-os no seu espaço físico, o que nos deixa realmente com muita alegria de vê-los mais uma vez na nossa tarefa de terça-feira. Como já é de praxe, nós vamos passar junto um determinado tempo, por volta de 1 hora, e o nosso objetivo fundamental, trabalhando sempre a educação ou a reeducação do espírito imortal, iremos propor algumas questões para que a gente possa assimilá-las, meditar em torno delas, verificar se estamos tudo de acordo ou se precisamos modificar algumas coisas na nossa existência e nos proporcione crescer sobremaneira na proposta que fizemos antes de vir ao mundo físico. Fundamentalmente, o objetivo maior da estrutura da própria encarnação no mundo físico é transferir toda a estrutura do inconsciente para o consciente, trabalhá-lo, sem sombra de dúvida, desenvolvendo estas virtudes intrínsecas, iluminando a nossa sombra, que ela é muito densa, por equívocos e outros quejandos que fizemos na retaguarda. Então, a nossa proposição será sempre essa: meditar em torno daquilo que nós estamos recebendo e envidar esforços, aquilo que for necessário, pôr em prática na nossa vivência. Nós seremos conduzidos hoje, mais uma vez, com muita honra, pela professora Luciana de Melo Brondani, que está aqui conosco. Ela é uma das nossas trabalhadoras denodadas da casa. Hoje ela estará na Berlinda. É ela que vai nos conduzir na tarefa. E nós, com muita honra, realmente vamos tê-la mais uma vez conosco. Antes de iniciarmos a exposição, nós queremos informar que no dia 13, agora sábado, a Sociedade está promovendo um bazar beneficente. Esse bazar vai ser realizado ali na frente da Rato e Cia, descendo a São Paulo, antes do Colégio Santa Maria, à direita, naquelas estruturas que tem ali. E a Sociedade pede-nos, aqueles que desejarem colaborar, tivermos vestuário, calçados, objetos de decoração, eletrodomésticos, brinquedos, eletrônicos, móveis, se alguém quiser realmente repassar para frente, estiver em bom estado, que possa ser comercializado, a Sociedade se estrutura, ou deixamos lá já, ou deixamos aqui, ou a Sociedade vai buscar, com a sua equipe, obviamente. Esse bazar se destina, então, a nós tocarmos as nossas obras sociais, bem como a segunda parte da reforma que a casa vai sofrer. A partir de agora, de alguns dias, nós vamos iniciar a reforma, então, das salas de aula. E tudo isso nós precisamos se cotizar, porque, afinal de contas, isto aqui é uma sociedade. Todos precisamos, dentro de possibilidades, colaborar com aquilo que for possível. Se alguém precisar de um telefone, a organização está no quadro de aviso. 19 de junho, uma sexta-feira, até o dia 21, domingo, nós vamos ter a honra de receber pela primeira vez em Cascavel Orson Peter Carrara. Muita gente me pergunta a respeito desse senhor. Ele é um denodado trabalhador do movimento espírita nacional, conhecidíssimo. Se alguém colocar lá no Google Orson Peter Carrara, vai se assustar de ver o que esse homem já trabalhou. Um senhor de 51 anos, avô, muito querido, há 15 anos mora em Matão, na terra de Cair Barchuti, e é o presidente da fundação, que ele herdou toda a estrutura desse grande bandeirante do espiritismo em terras paulistas. Então, o nosso querido Orson vai estar conosco do dia 19, sexta-feira, até 21, domingo, da seguinte maneira: dia 19 estará conosco em Santa Teresa, nós vamos em caravana levá-lo para a Sociedade Espírita Consolador. Ele vai fazer uma palestra lá de uma obra do nosso querido Humberto de Campos. É um conto que Humberto conta sobre a nobre Diana. Então, no dia 19, às 20 horas, na Sociedade Espírita Consolador, lá em Santa Teresa. Fica lá no bairro Parque Verde, bem pertinho do supermercado, lá em cima. No sábado, ele vai nos brindar na Sociedade Espírita Amor e Caridade com um seminário das 14 às 17 horas, tratando do projeto reencarnatório. Aqueles que temos dúvida ainda sobre o nosso projeto, seria interessante ver como é que ele se processou.
É realmente uma obra-prima o trabalho do Orso, que eu já assisti, inclusive, o seminário que ele fez lá no Rio Grande do Sul, né? Das 14 às 17, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, Visconde de Garapuava, com São Paulo. À noite, o Orso migra para o bairro São Cristóvão, na Sociedade Espírita Caminho da Luz. E lá ele vai trabalhar a temática O Auxílio Virá. É uma obra que ele está lançando, um dos livros dele, tem mais de 15, e ele vai trabalhar esse assunto, então, às 20 horas, na Sociedade Espírita Caminho da Luz. Domingo, encerrando a sua jornada, ele volta à Sociedade Espírita Amor e Caridade e fará a palestra das 9h30 da manhã naquela sociedade, a mesma que ele faz o seminário no sábado, e aí ele vai trabalhar, homenagear a obra O Céu e o Inferno, e vai enfatizar o céu, o inferno, estados conscienciais, né? Estados interiores de consciência. Então, essa é a novidade que nós temos para o dia 19 e 21. Na medida que vá se aproximando, nós vamos trabalhando melhor estas questões. Qualquer informação que precisar, é só nos consultar. Vamos fazer a nossa prece, em seguida nós faremos uma pequena leitura introdutória que guarda relação com a temática e a nossa querida Luciana vai nos dirigir. Pai da vida, Senhor das nossas estruturas ético-morais, evolutivas, imbuídos todos mais uma vez, estamos. Oportunidade que se faz presente na nossa vivência para assimilarmos conceitos que nos proporcionem repensar procedimentos na nossa existência. Que os vossos mensageiros celestes, vossos embaixadores de luz, nos envolvam em carinho e ternura, nos inspirando, bem como a nossa facilitadora, para que assimilemos estas lições, transferimos as mesmas do nosso intelecto para o nosso coração e que se tornem hábitos saudáveis na nossa vivência. Ilumina-nos uma vez mais, Senhor, nos amparando e que nos seja permitido, a partir de agora, darmos início à nossa tarefa da tarde e noite. Que assim seja, Senhor. A arte de moldar rebentos dentro da educação do espírito imortal, o resultado positivo ou negativo de nossos esforços rumo à arte de educar caracteres. Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem célebre de Santo Agostinho, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 9, apenas um parágrafo para sintetizar a lucidez desse benfeitor querido. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo físico, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse feliz. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que os cercareis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. A arte de moldar rebentos. Muito interessante a propósito do tema atual. E nós, honrados, vamos ouvir a nossa querida Luciana nos conduzir nesta questão crucial, tão importante para todos nós. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam nessa tarde e noite, para que possamos passar momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina,
a doutrina espírita que nos ampara, que nos fortalece em todos os momentos da nossa jornada terrena rumo à grande luz. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e o carinho que recebo todas as terças-feiras. A proposta de hoje tem como tema a arte de moldar rebentos, a arte de moldar os filhos, o resultado positivo ou negativo de nossos esforços rumo à arte de educar caracteres. Então, hoje, abordaremos assuntos muito importantes, de extrema importância, de como educar moralmente nossos filhos, sobrinhos, netos, alunos evangelizandos. Nós, pais, avós, educadores, temos a missão de combater as más inclinações que o nosso filho possa trazer de outras existências, estimulando sempre as suas boas inclinações. Fazendo como bom jardineiro, que corta os galhos defeituosos e secos à medida que os vê brotar na árvore. O importante, como foi dito na mensagem inicial, é desempenharmos bem a nossa tarefa, pois a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E que a gente possa dizer: foi o nosso melhor. Almas queridas, filhos amados, Jorge Augusto e Letícia. Belíssima mensagem do tio Nilson, amigo e companheiro de Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, e que ele já se encontra no plano espiritual. Tudo passa, mas o amor permanece. Ninguém nunca se arrependerá por ter agido com misericórdia, compaixão e amor. Vamos ver o significado das palavras educar, educando, educandário e família. Educar, promover o desenvolvimento da capacidade intelectual, moral e física de alguém ou de si mesmo. Então, podemos educar para o bem ou para o mal, ou seja, positivamente ou negativamente. Educar é um verbo e podemos conjugá-lo em vários tempos. Um exemplo: no passado eu eduquei, no presente eu educo e no futuro eu educarei. Mas para nós, adultos, que já vivemos um pouquinho mais, sabemos que temos que nos moldar todos os dias, retirando as nossas más inclinações, as nossas más tendências, para daí poder educar essa capacidade do filho na inteligência, no coração e no seu corpo físico. Educando aquele que está sendo educado, como nós já falamos, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, alunos evangelizandos. Educandário, estabelecimento onde se ministra a educação. Então é o local, pode ser a sociedade espírita, o lar, a escola. Família, união de pessoas que se propõem viver em harmonia, desenvolvendo laços afetivos. Família não deve ser ligada apenas aos laços do sangue, mas principalmente pelos laços espirituais já comprometidos no além, de reencarnar neste grupo de pessoas. Então, há um planejamento reencarnatório para as famílias, sim.
Vamos ver o que diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos. O codificador Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Jesus, o nosso pedagogo do amor, um espírito altamente evoluído que esteve entre nós, pois o verdadeiro educador desce a escada já galgada, pega a mão do aluno, do educando, e sobe com ele. Ensina como subir com segurança e amor, para dar os primeiros passos. Isso é a caridade em ação. Vamos ver o que diz Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Se nós, pais, dermos o melhor para o nosso filho, mas mesmo assim, ele, através do livre-arbítrio, escolher outro caminho, não temos que nos culpar, pois seremos avaliados pelo nosso esforço, pelo nosso empenho na educação daquele ser para o bem, na educação positiva. O importante é fazermos bem a nossa parte, desempenharmos bem a nossa tarefa, para termos a consciência tranquila, que a nossa parte foi feita, a dele cabe somente a ele, a parte do filho. Sobre educação, vamos ver o que Allan Kardec nos adverte na questão 685A, no Livro dos Espíritos. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos. Então, meus amigos, minhas amigas, não adianta eu escolher o melhor livro, a melhor escola, os melhores educadores, o melhor centro espírita e largar os livros lá e dizer: te vira. Se eu não estou dando o bom exemplo ao meu filho, tudo perde o sentido. Então, a partir dos meus bons exemplos, aí sim eu vou moldar o caráter do meu filho para melhor. Devemos, sim, transformar as más inclinações em boas inclinações. Ser perseverante, não é, Vanim? Fica aí a dica. Quem não assistiu à palestra de perseverança, está aí uma boa dica. Mais uma mensagem de Allan Kardec. É pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então, estamos reforçando que essa educação é do espírito e ela só ocorre de dentro para fora. Na questão 208 de O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec pergunta novamente: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E os espíritos respondem: há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, os pais exercem uma grande influência sobre os filhos,
tendo como tarefa e responsabilidade desenvolvê-los pela educação. E no comentário da questão 917 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala: a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Esta arte, porém, não é fácil. Exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Já na tenra idade, nós já vamos observando nossos filhos, os atos, o que eles fazem, vamos moldando suas más inclinações. Porque depois que chegou na fase adulta, aí não podemos mais. Salvar é educar. Jesus é mestre e, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Então, esse é o nosso salvador de almas, o nosso exemplo, o nosso mestre, modelo e guia. Vamos ver o que diz a obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, na questão 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Estamos vendo na imagem uma família tradicional, mãe, pai e filhos, mas as famílias estão mudando. Estamos num período de transição. Na sua grandiosa tarefa de cristianização dos bons exemplos do Cristo cósmico, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Duas mensagens belíssimas, a primeira da mentora Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, e a segunda que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à primeira. Na obra Otimismo, a mentora Joana de Ângeles nos fala que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, um laboratório de almas, na qual a felicidade e a dor, a alegria e a tristeza se alternam, programando paz futura, a paz celeste. Vamos ver a mensagem do Evangelho. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Linda mensagem do Evangelho. Se temos problemas com alguém, um de nós dois pisou na bola. E estamos aqui nesta família para nos reajustarmos, para progredirmos espiritualmente. Então, ninguém está passando férias. Cada um tem o seu compromisso. Temos agora uma belíssima mensagem, uma história educativa para ilustrar o nosso trabalho de hoje. O Preço do Amor. Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro. Diz assim, o preço do amor. O menino se aproximou da mãe com uma folha de papel. Ela para o que está fazendo e lê o que ele escreveu. Por cortar a grama do jardim, R$3. Por limpar meu quarto esta semana, R$1.
Por ir ao supermercado em seu lugar, R$2. Por cuidar de meu irmãozinho enquanto você ia às compras, R$2. Por tirar o lixo toda semana, R$1. Por ter um boletim com boas notas, R$5. Por limpar e varrer o quintal, R$2. Toda a dívida, R$16. A mãe olhou para o menino e ele, cheio de expectativas, ficou aguardando. Ela escreveu no verso: por levar-te 9 meses em meu ventre e dar-te a vida, nada. Por tantas noites sem dormir, nada. Curar-te e orar por ti, nada. Pelos problemas e prantos que me causaste, nada. Pelo medo e pelas preocupações que me esperam, nada. Por comidas, roupas e brinquedos, nada. Por limpar-te o nariz, nada. Custo total do meu amor, nada. Quando o menino terminou de ler o que a mãe havia escrito, tinha os olhos cheios de lágrimas. Olhou nos olhos da mãe e disse: eu te amo, mamãe. Logo pegou o papel e um lápis e escreveu: totalmente pago. Aprendi que o amor não tem preço. A felicidade, a paz e a harmonia são sentimentos íntimos que não dependem do que se tem. Como ensinaram Jesus e Francisco de Assis, há mais felicidade em dar do que em receber, em amar do que ser amado. Quando conseguimos sentir esta verdade dentro de nós, compreenderemos porque existem tantas pessoas que se dedicam ao próximo sem esperar nada em troca, que fazem tudo para ver o sorriso de alguém ou que trabalham para o bem-estar social. Continuando. A educação moral, que está lá na obra Visão Espírita da Educação, por Marcos Alberto de Maio. A doutrina espírita considera que só a educação poderá reformar os homens. Conforme a resposta dos espíritos superiores à pergunta de Allan Kardec na questão 796 do Livro dos Espíritos. E compreende que a educação não pode ser encarada apenas pelo seu lado instrucional ou ilustração do intelecto, mas deve ser trabalhada pelo lado moral, na arte de manejar os caracteres. Daí o corolário, daí o resultado da educação moral à luz da imortalidade da alma. A educação moral consiste na formação do caráter do educando, através de um ensino que prioriza a prática do bem, a valorização das virtudes e a aquisição do sentimento do amor. A educação moral não relega a inteligência a segundo plano. Pelo contrário, ela se utiliza para que o educando saiba distinguir entre o bem e o mal. Entretanto, equilibra os 2 fatores básicos da educação, ou seja, a inteligência e o sentimento, o intelecto e o coração. Além de considerar a educação moral como legítima formadora do homem, o Espiritismo ainda vai mais além, ao quebrar o materialismo com a comprovação da imortalidade da alma, lançando as bases da educação do espírito. Por esses motivos é que o Espiritismo, lançando seu olhar sobre as escolas, preconiza uma nova metodologia educacional em 3 pontos principais. Primeiro, educação pelo amor. Segundo, educação pelo exemplo. E terceiro, educação pela experiência própria.
A conjugação de todos esses princípios na educação moral é o único caminho de colocar o homem nos trilhos da bondade, reformando as instituições sociais, hoje tão atreladas ao egoísmo, que deita raízes nos corações. Então, a lei do amor é fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo, porque o amor resume toda a doutrina de Jesus. Vamos ver mais uma história ilustrativa de um exemplo de educação negativa, que está lá no livro Luz no Lar, pelo médium Francisco Cândido Xavier e pelo espírito Sebastiana Pires, Angústia Materna. Ela se arrependeu um pouquinho tarde, mas sempre é possível, pois temos a benéfice da reencarnação. Sebastiana casou-se com Claudino, um homem trabalhador, honesto, digno, comerciante. Após 6 anos, tiveram um filho, e Sebastiana escolheu o nome de Pedro, pois era um nome importante do imperador do Brasil. E já na sua tenra idade, começou a criá-lo como se fosse um rei, um poderoso. Seria o melhor de todos os homens. E Claudino advertia que a educação não estava sendo boa. Ele quebrava a vidraça dos vizinhos, maltratava as pessoas e vinha se refugiar nos braços de Sebastiana. Na escola primária, já pequenino, se tornou um grande demônio. Mas não adiantava. Claudino falava e ela não ouvia. E como ele era fraco de espírito, ele aceitava, porque ele amava muito Sebastiana, então deixava que ela educasse Pedro. Na escola, ele desrespeitava, ele perturbava, ele destruía. Os professores tinham medo dele. E quando chamavam Sebastiana para uma conversa, ela só dizia que queria privilégios especiais ao menino, pois ele seria um rei, ele seria poderoso. Só que os professores tinham medo dele. Não havia estabelecimento para ele. Ele trocava de escola em escola, porque todas eram ruins na visão de Sebastiana. Quando ele chegou na idade adulta, Claudino, então, agora chegou a oportunidade. Ele terá um trabalho digno, vai mudar o seu caráter. No 3º dia, ele já veio chorando e dizendo: não trabalho mais. Esse chefe é muito ruim, essas pessoas não combinam comigo. Sebastiana disse: meu filho não vai passar por isso. Claudino, vamos dobrar a mesada e Pedro ficará em casa descansando, porque o nosso rei não precisa passar por isso. O que aconteceu? Os anos se passaram. Ele virou um viciado, um gastador, bêbado, jogava. E Claudino não tinha mais dinheiro para cobrir as suas dívidas. Ficou envergonhado, doente e faleceu. Sebastiana perdeu o companheiro devotadíssimo e agora tinha que morar com Pedro numa casa bem pobre, sem dinheiro para nada. E naquela noite fria, Pedro deu tanto em Sebastiana, tanto, que ela caiu golfando de sangue no chão. Foi internada num hospital. Após alguns dias, teve alta, mas não quis retornar à casa, morar com Pedro. Já tinha medo daquele filho que ela mesma carregou no ventre. Procurou uma amiga da infância, num bairro pobre, e montou um bazar de quinquilharias. Os anos foram se passando, mas ela, muito sofrida, muito magra, guardava a foto de Pedro sempre na sua mão na hora que ia dormir. Naquela noite, uma noite escura, fria, entra um desconhecido na casa.
Ele entra e quer coisas de valor, mas não encontra. Entra no quarto de Sebastiana. Como ela tinha uma arma embaixo do travesseiro, pois tinha medo dos assaltos, pegou a arma e ele rapidamente pulou em cima dela e estava asfixiando. Nesse momento, ela reconheceu Pedro. Era o seu filho amado, aquele que seria um rei, um doutor. Mas ele estava asfixiando-a. Ela não tinha tempo, não tinha forças mais de falar. Apenas ouvia. E as lágrimas lhe corriam. Neste momento, ele vê a foto na mão daquela mulher velha e magérrima. E era a foto dele. Ele reconhece e fala: mamãe, mamãe. Mas não há mais tempo. Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de Sebastiana. E somente mais tarde ela acordou num pronto-socorro espiritual, onde refez as suas forças e espera até hoje a bênção da reencarnação para voltar novamente e consertar os erros do orgulho e do egoísmo. E ela diz para as mães da terra: mães queridas, educai vossos filhos, afagai no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes. Então, o importante dessas mensagens, que fique a essência, o importante não é o nosso filho ser o melhor, mas ele moldar o seu caráter para melhor. Ele ser bom para ele, para os outros, para a sociedade, onde ele estiver, que ele faça o bem. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Foi o que aconteceu com Sebastiana, porque agora precisa de um tempo para retornar. No livro Verdade e Luz, Chico Xavier nos diz: confesso a vocês que não vi o tempo correr. Por mais longa nos pareça a existência na Terra, é uma experiência muito curta. A única coisa que espero depois da minha desencarnação é a possibilidade de poder continuar trabalhando. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer em direção a Deus. Quem nos diz é a mentora Joana de Ângeles no livro Verdade e Luz. Mensagem de Amélia Rodrigues pela psicografia de Edivaldo Franco. A criança é a sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundado. O adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Quem nos diz é Pitágoras. Estamos nas nossas considerações finais. Peço a todos que prestem bastante atenção nessa síntese. Mensagem de M.R. Espírita. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. É a oficina santificante, onde se burilam caracteres. É laboratório superior em que se refinam ideais. E a mensagem do Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Compadece-te da própria família, ainda mesmo que encontres junto aos entes amados aqueles que não se afinam contigo. A família é o grupo em que nasceste para auxiliar e ser auxiliado.
A pedagogia do sentimento, na visão espírita, deve levar o educando a sensibilizar-se diante da vida e do próximo, a descobrir que é um espírito imortal e que deve agir em benefício de si mesmo e do próximo, na senda da evolução. Necessitamos colocar em ação uma nova metodologia educacional, uma nova didática, que já recebemos há mais de 2000 anos, pelo nosso Cristo cósmico, o amor. O amor que depura a inteligência, e é pela soma do amor acumulada em nós que vamos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Nossa conclusão final: a educação é para a alma o que a escultura é para o bloco de mármore. Joseph Addison. Assim somos nós na família. Somos parecidos fisicamente, mas somos bem diferentes, pois cada um tem seu histórico, não é, Vanim? Aquele livro denso, a sua bagagem espiritual, o seu plano reencarnatório. Nós, pais, temos a tarefinha de educar os filhos para o progresso intelecto-moral, a fim de progredirem. Não é só criar um corpo, é ter a responsabilidade de educar o espírito que habita aquele corpo, moldando o seu caráter para melhor. É como moldar o barro e transformá-lo num vaso. Mas esse trabalho é diariamente. É fácil? Não, não é fácil. O mundo precisa de espíritos que visem somente o bem de seus semelhantes, de corações que amem a todos, enfim, de homens e mulheres com disposição para levantar a bandeira da paz, da concórdia, da harmonia, da educação e do amor, apesar das diferenças. Estas foram as nossas fontes de pesquisa, que fica também para a nossa indicação de leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, a obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio, Visão Espírita da Educação, por Marcos Alberto de Mário, Luz no Lar, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos, Terapia da Paz, por Donizete Pinheiro, Família Frente e Verso, por G. Roberto Almeida e Silvano Fonte Marques. Espero de coração que o tema escolhido tenha servido para a vossa reflexão. Agradeço a paciência de todos. Meu abraço fraterno, nossos votos de muita paz e uma boa noite a todos, muito iluminada. Muito obrigada.